Luciana Zamek, arquiteta e designer de interiores, tem um quadro no nosso programa de arquitetura e design de interiores. E hoje ela vem falar sobre iluminação indireta. O que é isso, como funciona e aonde é indicado. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, Val. Aliás, sempre que fala em iluminação, eu lembro que você tem uma especialidade nisso, né? Isso, tem. Além da arquitetura e design de interiores, a sua especialidade é em iluminação? Eu sou light designer. Light designer. Que luxo. Para que serve? Na verdade, o light designer, ele é um arquiteto especializado em fazer um estudo exato de qual a iluminação necessária para cada ambiente. Seria quase uma faculdade ou uma especialização. Isso, Porque é uma especialização. É uma especialização. É uma especialização. Então, eu vou te saber criar cenários. Eu posso fazer cenografia, num ambiente, numa residência, num comercial. Você pode indicar exatamente aquilo ali profissionalmente? Profissionalmente. Num ambiente comercial, principalmente, é imprescindível que você tenha um light design. A gente já falou sobre isso, né, inclusive, porque é muito interessante como a iluminação define o ambiente. Ou ele joga para cima, ou ele ameniza, tudo depende do que você quer passar, qual é a imagem. É isso que você falou. E o que é iluminação indireta? Você estava me falando, me explicando, eu falei, nossa, eu nunca soube que era dessa maneira, mas engraçado como você sente. Você explicando, eu falei, nossa, isso é legal, isso acalma, vai por essa linha, né? A iluminação indireta, Val, é aquela iluminação em que há uma claridade, há uma iluminância no ambiente, mas a luz não reflete diretamente no ambiente. Então ela rebate em alguma coisa para depois ela iluminar o ambiente. Então, por exemplo, são aqueles pendentes ou plafons em que a cúpula não está voltada para baixo, ela está voltada para cima. Então a luz rebate no teto e ilumina o ambiente. Ou aquela luminária de parede que ela arandela, em que ela reflete na parede e daí a luz volta. Ou seja, é uma luz que aparece, mas você não vê ela. Está iluminado, por assim dizer. E aonde é indicado isso? Aonde seria mais indicado? Por exemplo, numa casa? Olha, numa casa, por exemplo, o home theater ele é fundamental. Por quê? Porque no home theater ele é um cinema. É um espaço que você prioriza a visualização da tela. Então, geralmente quando você vai assistir um filme, você deixa a luz mais amena. Tranquila. E também porque quando você senta, geralmente o ângulo de visibilidade vai fazer com que você enxergue o teto. Então, se tiver uma iluminação direta, aquela luz fica refletida na tela da televisão. Você vê os pontinhos. E fica aos pontos. Isso incomoda profundamente e atrapalha a visibilidade da tela. Então, no home theater é imprescindível, porque a hora que você ameniza a luminância, ela perde não fica refletindo, então ela fica escondida. E você me falou uma outra coisa que eu achei bem interessante também, quarto de bebê, é outro local. Quarto, a iluminação indireta ela é muito interessante para locais que precisem de uma intimidade, de um ambiente mais intimista, mais aconchegante. Então, quartos de todo geral. Mas o quarto de bebê, ele é bem interessante. Eu sempre indico isso para as mães fazerem uma iluminação indireta. Porque às vezes a criança acorda de madrugada, dá uma choramingada, né? E se a mãe chega e acende a luz, a criança pode despertar no meio da noite, daí, aí foi a noite. E se você conseguir, coloca uma iluminação indireta, você acende aquela penumbra, você consegue ter a visibilidade para atender a criança, mas ela não desperta. Sem despertar. O que eu estou entendendo por tudo isso é que essa iluminação indireta tem a função de calma, de tranquilidade, de proporcionar conforto, porque a luz direta, como eu estou vendo aqui no estúdio, por exemplo, ela te chama a atenção, ela meio que agride ou chama mesmo a atenção. E essa outra não, essa outra passa uma coisa de tranquilidade. É a intenção? É a intenção, mas ela também serve para fazer cenários, Paulo. Por exemplo, num living, você fazer uma iluminação indireta, você pode, por exemplo, numa sanca de teto, ela pode dar aquele efeito diferenciado. Por exemplo, de você conseguir perceber desníveis de gesso, ou atrás de um painel, ou você valorizar, por exemplo, uma obra de arte fazendo uma sanca ao redor com uma iluminação ao redor. Então é uma iluminação muito versátil.
porque ela te permite você fazer N situações sem que interfira drasticamente na iluminação geral do ambiente. Você falou que uma coisa importante nisso tudo é a cor da parede. Isso é muito importante, porque quanto mais clara for a cor, maior a refletância. Quanto mais escura, maior a absorção. Então, quando eu quero que, por exemplo, a minha iluminação indireta seja a iluminação geral, que isso pode acontecer em determinados ambientes, você pode fazer a iluminação indireta como uma iluminação geral, o ambiente, o teto ou onde essa luz vai refletir tem que ser claro. Por quê? Aí ele reflete e ilumina o ambiente. Então, por exemplo, num home, você pode fazer uma iluminação geral de teto, numa sanca, mas esse teto ele tem que ser claro, porque daí a luz reflete e clareia, ilumina o ambiente. As paredes até podem ser escuras, mas aonde vai refletir a luz tem que ser claro. Para refletir, realmente, porque ela já é uma iluminação que não aparece. E se for escura, daí ela vai desaparecer, pega a função. Aí ela vai ficar... Seria outra história. É um outro efeito. Você pode até fazer com uma iluminação, uma parede ou uma sanca escura. Ela vai te dar um outro detalhe, mas aí ela não vai servir para fazer iluminação geral. Especificamente. Que não ela vai ficar um friso, um debrum, alguma coisa. É um outro detalhe, uma outra cenografia. Tudo bem. Você viu quantas dicas interessantes? Agora, eu amei isso, né? Porque enquanto você falava, me passava um filme na cabeça. Tem lugares que você chega e está iluminado e você não percebe. Eu nunca prestei atenção nisso. Deve ser isso, né? Eu não vejo a iluminação. E aí tem uma coisa, por isso que eu te perguntei se tem a função de acalmar. Você falou de fazer cenários. Porque passa isso, você percebe que tem um clima diferente. A iluminação faz a diferença absurda. Independente de ser direta ou indireta, a iluminação define o ambiente. Totalmente. Podemos dizer isso? Eu posso ter um ambiente completamente branco e eu colocar tonalidades diferentes de iluminação ou tipos de luminárias diferentes e eu crio um cenário e aquele ambiente fica completamente diferente se tivesse com as luzes apagadas. Mas a iluminação que nós estávamos falando, a indireta, ela é mais cálida mesmo. Ela tem essa função de entrar com uma sensação de mais de calma, de aconchego e não é aquela iluminação que te desperta. É o contrário, ela tende a te acalmar. Muito bem, final do ano, tudo a ver com calma, tranquilidade nessa época de Natal e Ano Novo. O endereço e telefone da Luciana está no vídeo, ligue, marque um horário, porque além de arquiteta, design de interiores, ela tem essa especialização em iluminação, que por essa conversa aqui você sentiu que faz toda a diferença, né? Olha, sucesso no seu trabalho, que em 2018 você cresça e consiga trabalhar muito mais do que você fez em 2017. Sucesso para você e para toda a sua equipe. Obrigada para nós todos, Val.